Oi, amores, tudo bem? Então, na revisão de história, nós vamos falar, sobre a chegada dos portugueses. Foi que o rei de Portugal, ele chegou em uma terra na Bahia que é conhecido como Porto Seguro, atualmente, E quando chegaram aqui, eles acharam os índios, Na verdade, eles deram o nome dessas pessoas de índios, sem roupa, sem nada. E a primeira missa que foi celebrada, aqui foi no dia 26 de abril de 1500, que foi pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, Foi em ação pelo descobrimento do Brasil, ok? Agora nós vamos relembrar o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Como Portugal e Espanha eles estavam em muitas guerras, foi criado o Tratado de Tordesilhas com o intuito de separar as terras, um lado para Portugal e um lado para Espanha. E olha só, eles não tinham dimensão do quanto a terra do Brasil era grande, Então olha como é que ficou totalmente, não ficou subdividido, ficou um espaço maior para um e um espaço maior para outro, Mas eles não tinham essa noção. Só que com o tempo foi passando, Inglaterra, Holanda e França, eles começaram a mandar navios para cá, em busca do pau-brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas é isso. É a divisão de terra entre Portugal e Espanha. Show? E agora vamos lá. Por que o nosso país tem esse nome, Quando os primeiros habitantes, chamavam o Brasil de Pindorama, tá? Então, o Brasil, quando já estavam aqui, ele era chamado de Pindorama. Os índios deram esse nome ao Brasil. Aí, quando chegou aqui, o Cabral começou a chamar ela de Terra de Veracruz, tá? Então, assim, aí com o tempo foi passando e começaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, E depois, com o passar dos anos, tá? Então, assim, aí com o tempo foi passando e começaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, E depois, com o passar dos anos, descobriram uma grande abundância dessa madeira, do pau-brasil, que servia como tinta. Então, ela passou, a hora que esse é o pau-brasil, a ser uma matéria-prima de muito valor. Então, eles resolveram colocar um nome, que já em 1503 ela passou a ser chamada de Brasil, por conta do pau-brasil, porque ele foi de extrema importância para o crescimento do nosso país. Brasil, por conta do pau-brasil, porque ele foi de extrema importância para o crescimento do nosso país. Agora nós vamos falar sobre os períodos históricos. Então, o período pré-colonial, que foi marcado do ano de 1500 até 1534. Então, ela foi importante por conta da expedição brasileira. E aí, no período pré-colonial, ele é caracterizado, pelas lutas dos brancos e dos índios, E o período imperial foi marcada pelos fatos da independência do Brasil em 1822 e a Lei Áurea, que livrou os escravos, dos cativeiros, que foi em 1888. Certo? O período republicano
foi quando quando as forças armadas derrubaram a monarquia, ok? Vamos falar também das grandes navegações, né? Que foi quando Portugal ele quis descobrir novos caminhos, né? Para o Oriente, assim ele teria como comprar mais produtos para comercializar na Europa, ok? Agora nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias, né? E quem adotou o regime das capitanias foi o Dom João III, né? Eram 15 a quantidade aqui, ó, de capitanias, né? Os cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem donatários eram os militares, os fidalgos, os funcionários da administração colonial, né? Esses três que eram escolhidos. O que era caráter vitalício, né? É o que era passado o quê? De pai para filho, certo? A pessoa que era favorecida com capitanias, ele era chamado de donatário, ok? Então foi isso. Dom João III ele dividiu as terras do Brasil em 15 terras, né, que são chamadas de capitanias hereditárias, e esses lotes dessas terras eram passadas em caráter vitalício, que era de pai para filho, né? E quais foram as terras, as capitanias que prosperaram? Era a de Pernambuco e a de São Vicente, né? Então é isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para vocês. Estudem bastante, tá? As nossas páginas são da 30 até 40. E ó, um beijo!